Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para ensinar mais uma receitinha rápida, fácil, baratinha de uma tortinha que se chama quiche também. Você pode agregar o que você tiver em casa, fica pronto em 12 minutinhos no micro-ondas e eu espero que vocês gostem. Vamos aprender então? Os ingredientes do recheio são os seguintes: um punhado de queijo ralado. Gente, tudo que eu vou falar aqui, algumas coisas têm medida, outras não. Tem coisa aqui que é a gosto, tá? Então vamos lá. Um punhadinho de queijo ralado, parmesão. Um punhado de presunto picadinho. Cenoura raladinha, também a gosto. Salsinha a gosto. Eu, como gosto de salsinha, vou colocar um pouquinho mais, mas vocês fiquem à vontade, faz do jeito que o pessoal de casa gostar mais. Farinha de trigo para a gente poder depois engrossar o nosso molhinho, né? Um punhadinho de azeitona, milho também, um pouquinho, cebola a gosto, picadinha. Eu, como gosto de cebola, também vou pôr um pouco mais. Margarina, pimenta do reino. Se quiser, coloca, se não quiser também não tem problema. E 2 xícaras de leite, tá? Então esses são os ingredientes que a gente vai precisar para o nosso recheio da tortinha. Então, gente, aqui eu coloquei a cenoura para dourar um pouquinho, para ela dar uma amolecida, tirar um pouco da acidez, porque aí ela fica um pouquinho mais adocicada, fica mais gostosa, e aí não tem problema, caso que tiver criança, de fazer cebola, porque tem criança que não gosta. Então a gente deixa ela dar uma fritadinha pra dar uma amolecida e ficar um pouquinho mais doce. Agora eu vou jogar as 2 xícaras de leite pra dar uma fervidinha aqui em cima dessa cebola e apurar um pouquinho. Então, gente, quando perceber que ele começou a querer levantar a fervura, não deixa o leite fervendo toda a vida não. Percebeu que começou a levantar a fervura, aí a gente coloca um pouquinho de margarina. Só para dar um saborzinho. Eu não vou colocar muito, porque senão pode ficar enjoativo. Aí é a gosto, né? Coloca a margarina, dá uma misturadinha para ela derreter aqui no meio. Eu vou misturando e aí daqui a pouquinho a gente vai pro próximo passo. Então, gente, agora chegou o momento de misturar, né? Aquela farinha de trigo lá do início da receita, que eu coloquei meia xícara, né? Eu misturei ela no leite, que é o que vai dar uma engrossadinha no nosso molho lá. Só que aí tem um truquezinho. A gente, para não ter um molho todo empelotado, eu gosto de misturar com o garfo primeiro, com um pouquinho de leite na própria xícara, entendeu? E dar uma mexidinha nele para ele já dar uma encorpada, dar uma dissolvida também. E aí depois que eu jogo na mistura que tá na panela, porque senão depois vira um grude todo, a gente praticamente perde o molho. Então quem tiver fouet pode fazer numa vasilha um pouquinho maior e misturar com fouet, que também dá certo. Eu tô fazendo com garfo aqui, mas pode ser com fouet também. Aí, gente, a gente vai mexendo e vai deixando ele engrossar. Aqui o meu já tá quase no ponto, né? A gente deu uma mexidinha antes de mostrar pra vocês, pra poder não demorar muito o nosso vídeo. E aí você vai mexendo, vai jogando aos pouquinhos aquela farinha que a gente misturou na xícara. Aí você joga naquele leite que já tava lá meio que fervendo na panela e vai mexendo. Mas tem que mexer sempre pra não empelotar, senão vira um bololô só, depois a gente não consegue desmanchar isso. Toda vez... Tá filmando não, né? Então, gente, eu apaguei o fogo aqui pra gente poder começar a colocar os ingredientes do nosso recheio. Aí eu vou colocar primeiro a azeitona, vou colocar a cenoura, tudo com fogo apagado, porque esse molhinho a gente tem que estar sempre mexendo. Se parar de mexer, corre o risco dele engrossar, dele pelotar, você perder o ponto e a receita não dá certo. Então eu desliguei o fogo para ficar mais tranquilo. Aí a gente acrescenta o milho, o presunto, que eu amo, e um
pouquinho só do nosso queijo ralado. Aí a gente pode dividir isso aqui na metade e colocar aqui. Por que que eu vou colocar metade só? Porque essa metade aqui eu vou incorporar no molho. E a outra metade depois a gente vai jogar por cima da tortinha para fazer meio que uma cobertura nela. E aí agora a gente volta com isso aqui um pouquinho no fogo. A gente mistura tudo bem, mistura bem. E aí, gente, eu acrescento agora a nossa salsinha, que eu gosto de colocar ela por último, que se ela ficar meio que cozinhando aqui, ela perde um pouco das propriedades. Então eu gosto de colocar ela bem no final do preparo do molho, para que ela não perca as vitaminas dela, né? Então a gente coloca a salsinha aqui. A nossa pimentinha do reino. A parte mais demorada dessa tortinha é o recheio realmente, porque a torta ela fica pronta em minutos, porque como é no micro-ondas é vapt-vupt. Aí eu vou deixar aqui dar uma esquentadinha. Vou colocar o sal é a gosto, tá? Eu gosto de uma comida um pouquinho mais salgadinha, mas se vocês tiverem algum problema com o sal, aí vê aí a quantidade que vai colocar. Que realmente eu gosto de colocar no final, porque tem azeitona, tem outras coisas aqui que já tem sal, então a gente tem que colocar no final. Bom, gente, então o nosso recheio ele fica assim, tá? Lindo, gostoso. E aí a gente deixa agora um pouco esfriando, para poder não dar um choque térmico na hora que a gente jogar ele lá na nossa massinha. Então a gente vai pro preparo da massa agora e reserva ele aqui, deixa ele esfriar um pouquinho. Então, gente, para a massa a gente vai usar um pouquinho de leite. Eu coloco, pode ser abaixo um pouquinho de meia xícara, uma xícara de farinha de trigo, margarina para a gente dar o ponto, uma colherzinha de sobremesa de sal e meia colher de chá de fermento em pó, tá? Esses ingredientes a gente vai usar para fazer a nossa massa. Então vamos lá. Então, gente, eu coloquei aqui, não coloquei a quantidade toda do leite, porque aí eu não sei como é que vai dar o ponto, porque eu faço meio que no olhômetro aqui, né? Então eu joguei só um pouquinho de leite, a gente vai misturar, a princípio com a colher, depois vai ter que ser com a mão mesmo, para poder sovar a massa um pouquinho. E aí a gente vai vendo se vai necessitar de mais leite ou não. Então, gente, esse aqui, ó, é o ponto. Eu misturei com a colher até ficar no ponto de dar para colocar a mão na massa, literalmente. Então, misturei e ela fica nesse ponto aqui, ó, bem gostosa, bem maleável, bem fácil de lidar, tá vendo? Não gruda na mão. E aí a gente vai poder abrir ela direitinho no refratário para assar. Então, assim, aquela quantidade de sal que eu coloquei, tem gente que né, acha muito, tem gente que acha pouco. O sal é verdadeiramente a gosto. Você vai olhar a quantidade de uma xícara de farinha e vai calcular mais ou menos a quantidade de sal para poder colocar nessa massa aqui. Aí a gente agora vai abrir lá no refratário. O meu é pequeno, é redondinho para 2 pessoas só, né? Mas se você for fazer mais, se for fazer uma torta maior, você duplica a receita que eu dei. Ou duplica ou triplica, aí fica de acordo com a sua necessidade em casa. Aqui tá meu refratário, tô untando com um pouquinho de óleo só, porque como vai no micro-ondas, geralmente as coisas que a gente faz no micro-ondas não grudam muito, né? Lógico que com um recipiente correto, né, para micro-ondas. O meu é de vidro, mas quem tiver aquele de silicone também dá super certo. Passa um pouquinho de óleo ou margarina, eu gosto de untar com óleo.
só um pouquinho, né, no fundinho da forma, e a gente vai botar a nossa massa aqui para abrir. Pode ver que ela fica bem fácil de lidar, tá vendo? Então a gente vai abrir aqui e daqui a pouco vai jogar o molho. Bom, gente, aqui eu já abri a massa no refratário, fica desse jeitinho, tá? Se vocês preferirem dar uma pré-assada nela, pode também. Eu já gosto de jogar tudo de uma vez, porque você não fica naquele abre forno, fecha forno, né? Então a gente abre o máximo que puder, deixa ela um pouquinho mais alta, só pra, assim, nas laterais, só pra poder jogar depois o recheio, aí você nivela pra poder ficar com uma aparência legal. Mas por hora eu vou deixar ela assim, aberta, que eu não sei qual altura que vai ficar o recheio, e aí depois a gente nivela ela. Agora a gente vai colocar o molho, nosso recheio. A gente coloca ele assim. Eu gosto de usar esse aqui que ele puxa tudinho, não deixa nada na panela. Quem gosta de dar aquela provadinha, nessa hora não acha legal não. E aí espalha ele bem assim, ó, na forma, igual eu falei pra vocês, pra deixar uma beiradinha, que a gente não sabe qual a altura que vai ficar o recheio, né? Então é melhor você ajustar depois do que faltar massa dos lados e ter que ficar colocando, acrescentando massa, aí não dá muito certo. Aí a gente fez essa caminha, né, pro recheio. E aí a gente vai colocar aquele restante de queijo que eu falei com vocês no começo da receita. A gente vai salpicar o queijo aqui por cima, para ele dar aquele gostinho maravilhoso. Aí chega aquele processo que eu falei pra vocês. Se quiser, dá só uma baixadinha aqui dos lados para poder nivelar a torta e ela ficar com uma aparência melhor. Se não quiser, pode deixar daquele jeito, meio rústica mesmo, que também dá certo. Eu gosto de nivelar, que sou meio chatinho para as coisas, aí eu gosto de nivelar para ela ficar mais bonitinha. A gente vai nivelando ela, porque ela o recheio não sobe, ele não estufa, não acontece nada. Ele só vai realmente aquecer, porque ele já está pré-cozido, né? Já está cozidinho, e derreter o nosso queijo enquanto a massa vai assando. Então, se você quiser abaixar bem ela, para ela ficar bem rente com o recheio, pode abaixar sem medo que dá certo. Bom, gente, no meu micro-ondas tem um menu chamado menu gourmet. Então, eu coloco aqui, que é onde a gente faz quiche, né? É a opção 2 e pode apertar que vai direto já ao tempo, que é em média 10 a 12 minutos. Agora, se vocês não tiverem o menu gourmet, aí pode colocar lá no torta salgada, no empadão, o que vocês quiserem que dá. Menu gourmet, opção 2 com o grill, né? Que aí ele vai direto, 12 minutos. Bom, gente, tá pronta a nossa torta. Como vocês podem ver, não é difícil de fazer e ela fica linda, o queijinho já meio que derreteu aqui. E agora é só servir. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem lá em gostei, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar. Um beijão e até a próxima.